Era uma noite comum na central do SAMU. As luzes piscavam suavemente, enquanto as vozes dos atendentes ecoavam pelo rádio, em um ritmo frenético que só quem conhece o ofício consegue entender. De repente, um chamado urgente chega, um acidente grave na estrada que liga a cidade ao interior. Um carro capotou e há vítimas presas às ferragens. O tempo parecia se arrastar, cada segundo se multiplicava, enquanto a equipe se preparava para a saída. A tensão era palpável. O motorista da ambulância, experiente e calmo, conferia os equipamentos, enquanto o enfermeiro revisava os protocolos. No trajeto, o rádio não parava de transmitir informações, atualizando o quadro das vítimas e as condições do trânsito. Chegando ao local, o cenário era caótico: pessoas em choque, gritos de socorro e uma noite escura, iluminada apenas pelos faróis das viaturas e lanternas. O socorro precisava ser rápido e eficiente para salvar vidas que pendiam por um fio. A equipe rapidamente avaliou as vítimas. O motorista, além de conduzir com habilidade, ajudava na organização da área para que o resgate ocorresse sem riscos adicionais. O enfermeiro, com mãos firmes e conhecimento clínico, identificava quem precisava de atendimento imediato, iniciando a estabilização ali mesmo, no meio do caos. Uma mulher jovem, inconsciente e com sinais de trauma na cabeça, chamou a atenção. Ela precisava ser retirada das ferragens com urgência, e a equipe de resgate, usando equipamentos específicos, iniciou o trabalho minucioso para removê-la sem agravar seus ferimentos. Enquanto isso, o enfermeiro monitorava os sinais vitais, falando em voz baixa para tranquilizá-la, mesmo sabendo que ela não responderia. No rádio, chegavam informações sobre a chegada do hospital mais próximo, que já preparava a equipe para receber os pacientes em estado grave. O clima era de pressa, mas cada movimento era calculado para evitar erros fatais. Com a paciente retirada, o próximo passo era o transporte. A ambulância, equipada para emergências, tornava-se um verdadeiro centro de atendimento móvel. Durante o trajeto até o hospital, o enfermeiro mantinha a mulher estabilizada, controlando a respiração e administrando medicamentos para evitar choque. A sirene cortava a noite, avisando motoristas e pedestres da urgência daquela missão. No caminho, o rádio continuava a receber outras chamadas, mas naquele momento, a equipe estava focada naquele caso crítico. O motorista desviava habilidosamente do trânsito pesado, sabendo que cada minuto poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. A tensão era quase palpável dentro da ambulância, mas o profissionalismo falava mais alto. Esse é o cotidiano do SAMU. Vidas em jogo, decisões que não podem esperar e uma pressão constante que só os verdadeiros heróis conseguem suportar. Chegando ao hospital, a equipe fez a transferência rápida e precisa para os médicos, que imediatamente deram continuidade ao atendimento. O enfermeiro acompanhou tudo, passando informações detalhadas sobre o estado da paciente e as intervenções feitas até ali. Essa comunicação clara e objetiva é vital para que o tratamento siga com segurança e eficácia. Depois disso, a ambulância já estava pronta para a próxima missão, e a equipe retornava à base, mesmo com a cabeça cheia de imagens e emoções daquele resgate. Não era apenas um trabalho, era uma missão de vida e morte que se repetia a todo instante. E a cada saída, eles carregavam não só os equipamentos, mas também a responsabilidade imensa de salvar o máximo possível, sabendo que nem todas as histórias terão finais felizes. Naquela mesma noite, outra chamada chegou, menos grave, mas ainda assim urgente, um idoso com suspeita de infarto. A equipe partiu para mais um desafio, onde o tempo e a atenção aos detalhes seriam cruciais para evitar uma tragédia. No trajeto, o enfermeiro orientava familiares sobre primeiros socorros básicos e tentava acalmar o paciente, que estava visivelmente assustado. A sirene, mais uma vez, cortava o silêncio da noite. Ao chegar, eles iniciaram o atendimento imediato, monitorando o coração e administrando medicamentos conforme o protocolo. Era um momento delicado, onde a calma e o preparo da equipe faziam toda a diferença para que o paciente chegasse vivo ao hospital. E mais uma vez, o SAMU mostrava seu valor, respondendo com rapidez e competência para salvar vidas. O dia amanhecia e a equipe do SAMU, cansada, mas satisfeita com as vidas salvas, fazia um breve balanço das missões da noite. Cada chamada, cada atendimento, era uma história de coragem,
técnica e humanidade. Eles sabiam que o trabalho nunca para, que a rotina do socorro é marcada por altos e baixos, momentos de vitória e tristeza. Mas era essa dedicação que mantinha viva a esperança para tantas pessoas em situações críticas. Esse é o retrato real do SAMU, o serviço que vai além da ambulância, carregando a missão diária de ser a linha tênue entre a vida e a morte, onde o compromisso, a técnica e o coração fazem toda a diferença. Fique ligado para mais histórias reais e emocionantes, porque o universo do SAMU tem muito mais para revelar. Em uma tarde quente de verão, o telefone da central do SAMU tocou com um chamado urgente. Uma criança engasgada com um pedaço de alimento, sem conseguir respirar direito. A equipe sabia que a rapidez seria decisiva. O socorrista que atendeu a chamada já orientava os pais pelo telefone, tentando acalmá-los e instruindo-os sobre as primeiras ações enquanto a ambulância se preparava para a saída. O coração acelerava, porque naquele momento, a vida de uma criança pequena dependia da capacidade de manter a calma em meio ao desespero e da rapidez para chegar ao local. A sirene acionada, a equipe partiu com toda a velocidade, cada segundo contando, cada movimento sincronizado. No caminho, mais informações eram passadas pela família, ajudando a equipe a preparar os equipamentos necessários para um atendimento imediato e eficaz. Chegando à residência, o cenário era tenso. A criança estava pálida, ofegante, com sinais evidentes de sufocamento. O socorrista imediatamente iniciou as manobras para a desobstrução das vias aéreas, enquanto o enfermeiro monitorava os sinais vitais e preparava o material para um possível suporte avançado. A mãe, aos prantos, assistia em silêncio, presa à esperança de que a equipe faria o impossível. Em questão de minutos, a criança expeliu o objeto que bloqueava sua respiração e começou a tossir, retomando o fôlego aos poucos. O alívio tomou conta daquele ambiente, mas a atenção da equipe permaneceu total, pois o quadro ainda era delicado. A agilidade, o preparo e a comunicação eficiente entre os profissionais do SAMU foram fundamentais para o sucesso do socorro. Após estabilizar a criança, o próximo passo foi o transporte para o hospital, onde exames mais detalhados poderiam ser feitos para garantir que não houvesse complicações. Durante o trajeto, o enfermeiro tranquilizava os pais, explicando cada procedimento e mantendo a criança monitorada. A sirene, novamente, cortava o trânsito, enquanto o motorista fazia manobras seguras, mas ágeis, para chegar o mais rápido possível. Essa combinação de técnica, comunicação e cuidado humano é o que torna o SAMU um serviço essencial. Cada atendimento tem uma história única, e aquela era uma daquelas em que a soma de cada detalhe, desde ligação até entrega no hospital, poderia salvar uma vida inocente. No hospital, a transferência foi feita com a máxima precisão. A equipe médica recebeu todas as informações com clareza e rapidez, iniciando imediatamente os exames necessários para confirmar que a criança não sofrerá danos maiores. Enquanto isso, a equipe do SAMU retornava para a base, pronta para a próxima missão, sabendo que, apesar do desfecho feliz, a tensão e a responsabilidade continuavam constantes. A experiência daquele atendimento reforçava o compromisso de cada profissional, que entende que, em emergências, o preparo, a rapidez e a empatia são tão importantes quanto o conhecimento técnico. Pouco tempo depois, um novo chamado chegou, uma pessoa em crise convulsiva em um bairro afastado da cidade. A equipe se mobilizou novamente, com o enfermeiro revisando o protocolo para o manejo adequado do paciente, enquanto o motorista traçava o melhor caminho para chegar rápido e com segurança. Ao chegar, encontraram a paciente desacordada, com convulsões intensas. O atendimento imediato exigiu calma, técnica e coordenação para garantir a segurança da paciente e das pessoas ao redor. Medicamentos foram administrados, e o controle da situação foi feito com cuidado, enquanto o transporte ao hospital era organizado para cuidados mais avançados. Mais uma vez, o SAMU estava no fronte, pronto para enfrentar situações que exigem habilidade e sangue frio. O dia seguia intenso e, mesmo cansados, os profissionais sabiam que seu trabalho era indispensável para a comunidade. A rotina de resgates, salvamentos e atendimentos médicos não tem hora para acabar. Cada chamado atendido é uma chance real de salvar vidas, e isso mantém a equipe unida e motivada. A história daquela tarde, da criança engasgada à paciente em crise convulsiva, mostra o quanto o SAMU é vital para a saúde pública, carregando nas costas a responsabilidade de ser a resposta rápida em momentos de desespero. Continue acompanhando, porque essas histórias reais ainda têm muito a revelar sobre a força e a coragem desses heróis do cotidiano.
Em uma madrugada silenciosa, a central do SAMU recebeu um chamado urgente. Um homem havia sofrido uma queda grave em sua casa, apresentando suspeita de fratura exposta e forte hemorragia. A equipe sabia que a situação exigia rapidez e muito cuidado para evitar complicações graves. O socorrista que atendeu a ligação passou instruções básicas aos familiares para que tentassem controlar o sangramento até a chegada da ambulância. A tensão já estava presente, pois acidentes domésticos são comuns, mas cada um deles pode se transformar em uma emergência fatal. A ambulância partiu imediatamente, com a sirene cortando o silêncio da noite, enquanto a equipe se preparava para um atendimento delicado, onde o controle da dor e o suporte circulatório seriam fundamentais para salvar a vida daquele homem. Ao chegar no local, o cenário mostrou a gravidade do acidente. O paciente estava deitado no chão, com o braço direito em posição anormal, sangrando muito. O enfermeiro e o motorista trabalharam em perfeita sintonia para imobilizar o membro lesionado com tala improvisada e pressionar a hemorragia com bandagens. A comunicação entre eles era rápida e precisa, um verdadeiro balé de movimentos treinados para agir sob pressão. O paciente, apesar da dor, estava consciente e tentando cooperar, mas o desespero era visível. O ambiente era apertado, a iluminação precária, mas isso não diminuiu o profissionalismo da equipe, que sabia que cada minuto valia uma chance a mais de salvar aquela vida. Durante o transporte, a equipe monitorava sinais vitais e administrava medicação para a dor, enquanto mantinha o paciente estável para evitar choque. O motorista, focado no trânsito, desviava habilmente de obstáculos, enquanto o enfermeiro atualizava o hospital sobre o quadro do paciente. A pressão era enorme, mas a equipe mantinha calma, porque aquele era o diferencial entre a vida e a morte. A sirene continuava a avisar os motoristas para abrir caminho, enquanto a ambulância avançava com urgência, em uma corrida contra o tempo. A combinação de técnica, calma e experiência era o que transformava aquele transporte em um ato de heroísmo silencioso. Chegando ao hospital, a transferência foi rápida e organizada, com a equipe repassando todas as informações importantes aos médicos. O enfermeiro permaneceu ao lado do paciente até o último momento, garantindo que nenhuma mudança no quadro passasse despercebida. Logo após, a ambulância retornou à base para se preparar para o próximo chamado, sabendo que, apesar do cansaço, a missão não acabaria ali. O desgaste físico e emocional é constante, mas a dedicação e o comprometimento falam mais alto, pois eles sabem que sua atuação pode fazer toda a diferença para famílias inteiras. Ainda naquela madrugada, um novo chamado acionou a equipe, um caso de parada cardíaca em um bairro próximo. A adrenalina subiu rapidamente, pois a situação era crítica e exigia técnicas avançadas de reanimação. Ao chegar no local, a equipe iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação, com o desfibrilador sendo utilizado em sequência e a administração de medicamentos para tentar restabelecer os sinais vitais do paciente. Cada segundo era uma luta intensa contra a morte, e o trabalho em equipe se mostrava mais do que essencial. A tensão era palpável, mas a esperança e o treinamento guiavam cada movimento. Após alguns minutos de esforço, os sinais vitais começaram a retornar, um momento de vitória em meio ao medo e à incerteza. O sol começava a nascer quando a equipe finalmente retornava à base, exausta, mas com a satisfação de ter salvado mais uma vida. Eles sabiam que, apesar dos desafios e do desgaste, o trabalho do SAMU era fundamental para a saúde da população. Cada chamado atendido é uma história de coragem, técnica e dedicação. Essas vidas salvas são a recompensa para profissionais que, muitas vezes, trabalham em silêncio, longe dos holofotes, mas com compromisso inabalável com o próximo. Fique atento, porque essas histórias reais ainda vão te surpreender, revelando o impacto profundo do SAMU no dia a dia de milhares de pessoas. Era uma tarde chuvosa quando a central do SAMU recebeu uma chamada desesperada. Um acidente envolvendo um motociclista que havia caído de alta velocidade na via expressa da cidade. A equipe sabia que a situação exigia rapidez e precisão, pois lesões graves e hemorragias eram prováveis. O socorrista que recebeu o chamado já orientava os familiares sobre como proceder até a chegada da ambulância, enquanto o motorista ligava a sirene e acionava a viatura com velocidade controlada para evitar acidentes no trânsito molhado. O clima de urgência tomava conta da central, pois a vida daquele jovem estava por um fio, e cada segundo poderia ser decisivo para sua sobrevivência. A chuva dificultava a visibilidade, aumentando o desafio da missão. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o motociclista estendido no chão,
inconsciente e com vários ferimentos aparentes. O enfermeiro rapidamente avaliou a situação, identificando uma possível hemorragia interna e suspeita de fratura na perna direita. Com a ajuda do motorista, começaram a imobilização da vítima com colar cervical e prancha rígida para evitar qualquer movimentação que pudesse agravar as lesões. A comunicação entre eles era precisa e urgente, um trabalho sincronizado onde cada passo precisava ser executado com perfeição. Enquanto isso, os curiosos se aglomeravam nas margens da pista, mas a equipe mantinha o foco total no atendimento, isolando o local para garantir a segurança e a eficiência do socorro. Durante o transporte, o enfermeiro monitorava de perto os sinais vitais do paciente, administrando oxigênio e preparando medicamentos para a estabilização. O motorista, atento ao trânsito e à condição da via molhada, conduzia com máxima cautela, equilibrando a necessidade de velocidade com a segurança do paciente. A sirene cortava a chuva, alertando motoristas para abrir caminho, enquanto a equipe atualizava o hospital sobre o estado crítico da vítima. A tensão dentro da ambulância era constante, mas a experiência e o treinamento ajudavam a manter o foco no que realmente importava: salvar aquela vida que dependia da ação rápida e precisa daquele time. Ao chegar no hospital, a transferência foi feita rapidamente, com a equipe fornecendo um relatório detalhado do atendimento e das intervenções realizadas durante o trajeto. O enfermeiro permaneceu ao lado do paciente até a entrega completa à equipe médica, garantindo a continuidade do cuidado. A chuva começava a diminuir quando a ambulância partiu para a base, pronta para a próxima missão. Mesmo exaustos, os profissionais sabiam que sua responsabilidade não acabava ali, pois a rotina do SAMU é feita de ciclos contínuos de emergência e dedicação. A sensação de dever cumprido misturava-se ao cansaço, mas a vontade de continuar salvando vidas era maior que tudo. Ainda naquela noite chuvosa, a central do SAMU recebeu outro chamado: uma mulher em trabalho de parto prematuro em situação de risco, em um bairro distante. A equipe se preparou para mais um atendimento que exigiria calma, técnica e sensibilidade. Durante o trajeto, o enfermeiro orientava a mulher e sua família, explicando o que esperar e como se preparar para o hospital. O motorista buscava a rota mais rápida, contornando os obstáculos da cidade molhada pela chuva recente. O trabalho em equipe e a comunicação clara eram essenciais para garantir que a mãe e o bebê chegassem em segurança para o atendimento médico adequado. No hospital, o parto prematuro exigiu cuidados intensivos, mas graças à rapidez e ao preparo da equipe do SAMU, mãe e filho receberam suporte imediato. O enfermeiro acompanhou todo o processo, passando as informações aos médicos e garantindo que o atendimento fosse eficiente. Quando a ambulância voltou à base, a noite já dava lugar ao amanhecer, e o time sabia que, apesar das dificuldades, o trabalho deles era vital para a saúde e a esperança de tantas famílias. Essa é a realidade do SAMU: desafios constantes, vidas em jogo e uma dedicação incansável que faz toda a diferença. Continue com a gente para conhecer mais histórias reais que mostram a força e a coragem desses heróis anônimos. Numa manhã cinzenta, a central do SAMU recebeu uma ligação desesperada. Um homem havia sofrido uma parada respiratória dentro de casa. A equipe foi acionada imediatamente, pois cada segundo contava para reverter aquela situação crítica. O socorrista ao telefone orientava os familiares a iniciarem a reanimação cardiopulmonar básica enquanto a ambulância se preparava para sair. No trajeto, a sirene cortava o trânsito com urgência, e a equipe revisava mentalmente os protocolos que seriam aplicados assim que chegassem ao local. A pressão era enorme, porque, naquela situação, qualquer erro poderia ser fatal. A tensão dentro da ambulância era palpável, mas o foco e o profissionalismo eram ainda maiores. Chegando à residência, a equipe entrou rápido e encontrou o paciente inconsciente, sem respirar e sem pulso. Imediatamente, começaram as manobras avançadas de reanimação, com desfibrilador e administração de medicamentos, enquanto o enfermeiro comandava o atendimento com voz firme e clara. A luta pela vida acontecia naquele ambiente apertado e silencioso, apenas interrompido pelos sons dos equipamentos e pelos comandos da equipe. A cada choque elétrico, a esperança se renovava, e o tempo parecia se dilatar. A pressão psicológica era enorme, mas o treino e a experiência mantinham a equipe focada, porque o objetivo era um só: trazer aquela vida de volta. Após minutos que pareceram horas, o paciente reagiu com o retorno dos batimentos cardíacos e o início da respiração espontânea. O alívio tomou conta de todos, mas a atenção permanecia redobrada,
pois o paciente ainda precisava ser estabilizado e rapidamente transportado para o hospital. Durante o trajeto, o enfermeiro monitorava de perto os sinais vitais, ajustando o suporte conforme necessário, enquanto o motorista cortava o trânsito com a sirene ligada para garantir a chegada rápida. Essa missão era um exemplo claro do papel fundamental do SAMU na manutenção da vida, onde técnica, agilidade e trabalho em equipe são essenciais. No hospital, a transferência do paciente foi realizada com máxima eficiência, e a equipe passou todas as informações críticas aos médicos para a continuidade do atendimento. O enfermeiro permaneceu até o último momento para garantir que nenhuma alteração passasse despercebida. Depois disso, a ambulância retornou à base para se preparar para a próxima emergência, enquanto a equipe processava o peso emocional daquele atendimento tão intenso. Eles sabiam que, apesar do sucesso momentâneo, a rotina do SAMU é feita de vitórias e derrotas, mas sempre com o compromisso de tentar salvar cada vida. Pouco depois, a central recebeu um chamado para um acidente de trânsito envolvendo um atropelamento na periferia da cidade. Ao chegar, encontraram uma jovem caída na calçada, consciente, mas com dor intensa e suspeita de fratura na perna. O atendimento exigiu cuidado para não agravar lesões e para tranquilizar a vítima, que estava assustada. A equipe aplicou imobilização e iniciou o transporte para o hospital, explicando cada passo para a jovem e seus familiares. Esse tipo de atendimento mostra a variedade e a complexidade dos casos enfrentados pelo SAMU, que vai desde situações de vida ou morte até acidentes que exigem cuidado e sensibilidade. Ao final do turno, a equipe fez um rápido balanço das ocorrências, conscientes de que cada atendimento era uma missão cumprida com esforço, técnica e humanidade. O SAMU representa a esperança e o socorro imediato para quem está em situação crítica, e essas histórias reais são a prova do impacto profundo que esses profissionais têm na vida das pessoas. Continue acompanhando para conhecer mais relatos emocionantes e surpreendentes do cotidiano desses verdadeiros heróis da saúde pública. Era uma tarde comum quando a central do SAMU recebeu um chamado desesperado. Um trabalhador da construção civil havia sofrido uma queda de altura, caindo de um andaime e ficando inconsciente no local. A equipe sabia que a situação era crítica e que a rapidez na chegada poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. O socorrista que atendeu a chamada orientava os colegas do acidentado a não movimentarem a vítima para evitar danos maiores, enquanto a ambulância era preparada para sair. A adrenalina já tomava conta da equipe, que acelerava pelo trânsito com a sirene ligada. Cada segundo era vital naquele cenário de emergência. No local do acidente, a equipe encontrou o trabalhador com sinais claros de trauma na cabeça e possível fratura na coluna cervical. O enfermeiro iniciou imediatamente a imobilização do paciente, aplicando o colar cervical e utilizando a prancha rígida para evitar qualquer movimentação que pudesse agravar as lesões. O motorista auxiliava na organização do espaço, garantindo segurança para todos e evitando a aproximação de curiosos. A comunicação entre os membros da equipe era rápida e precisa, refletindo o treinamento constante e a experiência diante de situações de alta complexidade. Durante o transporte até o hospital, o enfermeiro monitorava constantemente os sinais vitais, administrando oxigênio e mantendo a via aérea protegida. O motorista, atento ao trânsito, fazia manobras seguras para garantir o trajeto mais rápido possível sem comprometer a segurança do paciente. A sirene da ambulância cortava o ar, alertando os demais motoristas sobre a urgência do atendimento. A tensão dentro da ambulância era palpável, mas o foco total da equipe era garantir a estabilidade do paciente e prepará-lo para a transferência hospitalar, onde o tratamento definitivo seria realizado. No hospital, a equipe realizou a transferência rápida e completa, repassando todas as informações relevantes para os médicos de plantão. O enfermeiro permaneceu ao lado do paciente até o último momento, garantindo que o atendimento fosse contínuo e sem interrupções. Com a entrega feita, a ambulância partiu para a base, onde a equipe se preparava para novos chamados, sabendo que o trabalho do SAMU é uma missão constante, feita de emergências que não escolhem hora nem lugar. A sensação de dever cumprido misturava-se com o cansaço, mas a vontade de continuar salvando vidas era maior. Pouco depois, um novo chamado levou a equipe até uma residência onde uma senhora apresentava quadro de parada cardiorrespiratória. O atendimento exigiu manobras intensas e o uso do desfibrilador para tentar reverter a situação. A equipe agia em perfeita sincronia, coordenando esforços para manter o paciente vivo até a chegada ao hospital. O tempo parecia se estender, cada segundo era uma batalha contra a morte. Após alguns minutos, sinais vitais começaram a retornar,
trazendo um alívio imenso para todos, mas ainda havia muito trabalho a ser feito para garantir a sobrevivência e recuperação da paciente. A madrugada avançava quando a equipe retornava para a base, exausta, mas com a certeza de que seu trabalho faz toda a diferença. Cada história vivida, cada vida tocada, reforçava a importância do SAMU como um serviço essencial para a população. A rotina de atendimentos é intensa e imprevisível, mas é movida pela coragem, técnica e humanidade desses profissionais que enfrentam diariamente o desconhecido para salvar vidas. Continue acompanhando, porque essas histórias reais ainda vão emocionar e mostrar a força desses verdadeiros heróis anônimos. Em uma noite escura e chuvosa, a central do SAMU recebeu uma ligação urgente. Uma criança estava com dificuldades respiratórias graves em uma residência na periferia da cidade. A equipe sabia que o tempo era crucial, pois ataques respiratórios em crianças podem evoluir rapidamente para situações de risco de vida. Enquanto o socorrista orientava a mãe sobre como tentar acalmar a criança, a ambulância acelerava pelas ruas molhadas, enfrentando o trânsito complicado para chegar o mais rápido possível. O ambiente carregava uma tensão silenciosa, pois aquela corrida contra o relógio poderia salvar uma vida inocente. No local, a equipe encontrou a criança muito agitada, com respiração ofegante e cianose nos lábios, sinais claros de falta de oxigênio. O enfermeiro iniciou imediatamente a administração de oxigênio e preparou o equipamento para possíveis manobras de suporte ventilatório. A mãe, desesperada, tentava conter o choro e seguir as orientações, enquanto a equipe agia com calma e precisão para estabilizar a paciente. O motorista garantiu que a área estivesse segura e auxiliou na organização do ambiente para que o atendimento fosse eficiente e sem interrupções. Durante o transporte, a criança recebeu oxigênio contínuo e o enfermeiro monitorava atentamente os sinais vitais, comunicando-se constantemente com o hospital para preparar a equipe pediátrica para a chegada. O motorista enfrentava as ruas esburacadas e o trânsito lento com cuidado, evitando solavancos que poderiam piorar o estado da criança. A tensão na ambulância era grande, mas o profissionalismo e o foco da equipe mantinham a calma, mesmo diante da fragilidade da paciente e da angústia dos familiares. Chegando ao hospital, a transferência foi feita de forma rápida e organizada, com o enfermeiro passando todas as informações essenciais para a equipe médica. A criança foi rapidamente encaminhada para a sala de emergência, onde recebeu o atendimento necessário para seu quadro respiratório. Enquanto isso, a ambulância retornava para a base, pronta para o próximo chamado, em uma rotina que nunca para, mesmo nas condições mais difíceis. A equipe sabia que, por trás de cada atendimento, havia uma família esperando por esperança e respostas. Mais tarde, durante o mesmo turno, o SAMU foi acionado para um caso de acidente doméstico envolvendo uma senhora idosa que havia sofrido uma queda, apresentando suspeita de fratura e fortes dores. A equipe chegou rapidamente, avaliou a situação e realizou a imobilização adequada, sempre com muito cuidado para evitar agravar o quadro. Durante o transporte, o enfermeiro tranquilizava a paciente e explicava cada procedimento, mostrando que o atendimento humanizado é tão importante quanto a técnica precisa. A ligação entre equipe e paciente reforça o papel fundamental do SAMU no cuidado integral. O dia amanhecia quando a equipe finalizava seu turno, refletindo sobre as histórias vividas e os desafios enfrentados. Cada atendimento mostrava a importância do SAMU, que atua como uma linha vital entre a urgência e o cuidado hospitalar. Esses relatos reais demonstram a coragem, o preparo e a humanidade desses profissionais que, muitas vezes, se tornam a última esperança em momentos críticos. Continue acompanhando para conhecer mais dessas histórias que revelam o verdadeiro impacto do SAMU na vida das pessoas. Era um final de tarde quente quando a central do SAMU recebeu uma ligação urgente. Um homem havia passado mal durante uma corrida no parque e agora estava caído, inconsciente, próximo a uma trilha. A equipe sabia que poderia se tratar de um infarto, e cada segundo era crucial para evitar danos graves ou até a morte. O socorrista que atendeu a chamada orientava os familiares presentes a manterem a calma e desobstruir as vias aéreas do paciente, enquanto a ambulância partia em alta velocidade pelas ruas da cidade, ativando sirene e luzes para abrir caminho. O clima de urgência tomava conta da equipe, que revisava mentalmente os protocolos de atendimento para casos cardíacos. Ao chegar, a equipe encontrou o homem desacordado, com pulso fraco e pele pálida e fria. O enfermeiro rapidamente iniciou a avaliação e começou a manobra de suporte avançado de vida,
aplicando oxigênio e preparando o desfibrilador. O motorista ajudava no posicionamento e no preparo dos equipamentos, mantendo o ambiente organizado e seguro. A comunicação clara e objetiva entre os membros da equipe era fundamental para que cada passo fosse executado com precisão, pois a vida do paciente dependia daquela sequência de ações rápidas e coordenadas. Durante o transporte para o hospital, o paciente apresentou episódios de arritmia, o que exigiu a aplicação de choques elétricos para restabelecer o ritmo cardíaco normal. O enfermeiro monitorava constantemente os sinais vitais, ajustando suportes necessários, enquanto o motorista enfrentava o trânsito, fazendo manobras seguras e rápidas para garantir a chegada no menor tempo possível. A tensão dentro da ambulância era palpável, mas o profissionalismo e a experiência da equipe mantinham um foco total no objetivo: salvar aquela vida que estava por um fio. No hospital, a transferência foi feita com rapidez, passando todas as informações essenciais para os médicos da emergência. O enfermeiro permaneceu ao lado do paciente até a entrega completa, garantindo que nenhuma alteração passasse despercebida. A ambulância voltou para a base, onde a equipe se preparava para a próxima missão, consciente de que, em cada atendimento, estão diante de uma corrida contra o tempo e contra o desconhecido. O compromisso com a vida e a dedicação incansável são a marca registrada do trabalho do SAMU. Pouco depois, a central recebeu um chamado para atendimento a um jovem vítima de acidente doméstico com queimaduras graves. A equipe chegou rapidamente, realizando os primeiros socorros e imobilizando o paciente para o transporte. A dor intensa e o medo exigiam sensibilidade e cuidado extremo por parte dos socorristas, que, além da técnica, precisavam oferecer suporte emocional. Durante o trajeto, o enfermeiro monitorava o estado do paciente e comunicava ao hospital para garantir o atendimento especializado imediato. Ao final do dia, a equipe refletia sobre o impacto de seu trabalho, que vai muito além do socorro imediato. É uma missão que exige coragem, técnica e humanidade para enfrentar situações difíceis e salvar vidas. Cada história real é um lembrete do papel essencial do SAMU na sociedade e da dedicação incansável desses profissionais que se doam para fazer a diferença quando tudo parece perdido. Continue acompanhando para conhecer mais relatos emocionantes e verdadeiros desse universo de emergências e esperança. Numa madrugada silenciosa, a central do SAMU recebeu um chamado alarmante. Uma mulher jovem estava passando por uma convulsão em casa, com crises repetidas e sem resposta. A equipe sabia que a rapidez no atendimento poderia evitar danos cerebrais graves ou até a morte. Enquanto o socorrista orientava a família sobre como posicionar a paciente para evitar lesões, a ambulância partia em alta velocidade pela cidade, com sirene e luzes ligadas, enfrentando o trânsito noturno. A tensão era palpável, pois cada minuto poderia definir o desfecho daquele caso complexo. Ao chegar, a equipe encontrou a jovem ainda convulsionando, com respiração irregular e pele pálida. O enfermeiro iniciou o monitoramento dos sinais vitais e preparou medicamentos para conter as crises. O motorista mantinha a área segura, afastando curiosos e garantindo espaço para o atendimento eficiente. A comunicação rápida e precisa entre os membros da equipe foi fundamental para garantir que cada procedimento fosse executado sem atrasos, demonstrando o nível de preparo necessário para emergências neurológicas. Durante o transporte, a jovem apresentou melhora gradual, com a redução das convulsões e estabilização da respiração. O enfermeiro continuava monitorando e administrando medicamentos, enquanto o motorista tomava o trajeto mais rápido e seguro até o hospital. A equipe manteve contato constante com o hospital, preparando os médicos para a chegada e passando informações cruciais sobre o estado da paciente. O clima dentro da ambulância era de esperança, mas também de atenção total, pois casos neurológicos exigem cuidados especiais. No hospital, a transferência foi feita com rapidez e organização, com o enfermeiro repassando todos os dados para a equipe médica responsável. Após a entrega, a ambulância retornou para a base, pronta para novos atendimentos. A sensação de dever cumprido era misturada com cansaço físico e emocional, resultado da intensidade do trabalho realizado. O SAMU mostra, em cada chamada, a importância da união entre técnica e humanidade para salvar vidas em situações delicadas. Durante o turno, a equipe também atendeu a um acidente de trânsito envolvendo um motociclista com múltiplas fraturas e sangramento intenso. A rapidez e precisão nas manobras de imobilização e controle do sangramento foram essenciais para garantir a sobrevivência do paciente. O enfermeiro trabalhou em conjunto com o motorista para agilizar o transporte até o hospital,
onde o atendimento especializado poderia ser realizado. Cada segundo naquele atendimento foi uma corrida contra o tempo, reforçando a importância do SAMU na cadeia de socorro. Ao amanhecer, enquanto a cidade despertava, a equipe refletia sobre o dia cheio de desafios e emoções. Cada atendimento representava uma vida que dependia de sua agilidade, conhecimento e empatia. O trabalho do SAMU vai muito além do socorro. É uma missão diária de esperança, coragem e dedicação. Continue acompanhando para conhecer mais histórias reais que revelam a força e o impacto desses profissionais que salvam vidas em silêncio, mas com grande importância para toda a sociedade. Era uma manhã aparentemente tranquila quando a central do SAMU recebeu uma ligação desesperadora. Do outro lado da linha, uma mulher gritava em pânico. Seu marido havia acabado de sofrer uma queda grave de uma escada enquanto fazia reparos no telhado de casa. Segundo ela, ele havia batido forte a cabeça e estava desacordado, com sangramento na região craniana. O atendente da central imediatamente ativou a unidade de suporte avançado, pois sabia que se tratava de um possível traumatismo crânioencefálico, uma situação extremamente crítica. Enquanto isso, ele mantinha a mulher na linha, orientando para não mexer no paciente e controlar o sangramento com compressas limpas até a chegada da equipe. A ambulância avançava em alta velocidade pelas ruas, com sirenes e luzes piscando, abrindo caminho entre carros e cruzamentos. Dentro dela, o enfermeiro já preparava o oxigênio, os colares cervicais, a prancha rígida e os materiais para possível acesso venoso. O clima era de extrema concentração. O motorista, atento, fazia de tudo para ganhar tempo sem colocar em risco ninguém no caminho. Cada curva, cada semáforo, era vencido com habilidade, pois todos sabiam que quando se trata de trauma craniano, cada segundo é precioso e pode significar a diferença entre a vida e a morte. Chegando ao local, a cena era caótica. Vizinhos cercavam a residência, alguns tentavam ajudar, outros apenas observavam. A equipe rapidamente isolou o espaço, pedindo que todos se afastassem. O homem estava caído no quintal, inconsciente, com um ferimento aberto na testa e sangramento ativo. O enfermeiro iniciou imediatamente a avaliação dos sinais vitais e o protocolo de trauma. Foi colocado o colar cervical, realizada a imobilização completa com prancha rígida e iniciado o controle do sangramento com compressas estéreis e bandagens. Enquanto isso, o motorista organizava o acesso rápido da maca até a ambulância. Durante o transporte, o paciente apresentou episódios de vômito, o que preocupou ainda mais a equipe, pois poderia indicar aumento da pressão intracraniana. O enfermeiro administrou oxigênio em alto fluxo, monitorava a pressão, frequência cardíaca e nível de consciência constantemente, além de preparar medicações para estabilizar o quadro se necessário. O motorista manteve comunicação direta com o hospital de referência, informando o quadro grave do paciente e solicitando que a equipe de neurocirurgia ficasse de prontidão para o atendimento imediato na chegada. Ao chegar no hospital, a equipe médica já aguardava na porta da emergência. A transferência foi feita em tempo recorde, com o enfermeiro passando todos os detalhes sobre o mecanismo da queda, os procedimentos realizados, os sinais vitais e as respostas do paciente durante o transporte. O homem foi levado diretamente para a sala de tomografia e, possivelmente, para uma intervenção cirúrgica de emergência. A equipe do SAMU, exausta, mas com a sensação de dever cumprido, voltou para a base sabendo que fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar aquela vida. E como o plantão nunca dá trégua, mal chegaram na base e um novo chamado já surgia no rádio. Uma gestante entrou em trabalho de parto prematuro, sozinha em casa, sem conseguir se deslocar até o hospital. Sem tempo para descanso, a equipe partiu novamente, prontos para mais uma missão onde a vida estava, mais uma vez, nas mãos deles. E assim segue a rotina dos profissionais do SAMU, que vivem diariamente histórias de coragem, tensão, superação e, acima de tudo, humanidade. Continue acompanhando, pois as histórias reais desses heróis anônimos estão longe de acabar. Era uma noite fria, com o céu encoberto e ruas quase desertas, quando a central do SAMU recebeu uma ligação angustiante. Do outro lado da linha, uma jovem relatava que sua avó, uma senhora de 76 anos, estava desacordada no chão da sala após reclamar de fortes dores no peito e formigamento no braço esquerdo. A ligação estava cheia de gritos e choro, e o atendente entendeu imediatamente que poderia se tratar de um infarto agudo do miocárdio.
Sem perder tempo, acionou uma unidade de suporte avançado, enquanto passava as primeiras orientações à neta: manter a avó deitada, elevar um pouco as pernas e observar a respiração até a chegada da ambulância. A equipe saiu da base em altíssima velocidade, desviando de carros, enfrentando semáforos fechados e ruas apertadas, pois sabiam que em casos de infarto o tempo é absolutamente determinante. Cada quilômetro percorrido parecia eterno. Enquanto o motorista dominava cada manobra com precisão, o enfermeiro preparava todo o material necessário: oxigênio, desfibrilador, medicações vasodilatadoras e acesso venoso. Dentro da ambulância, o clima era de extrema concentração. Todos sabiam que estavam a minutos de enfrentar uma situação que poderia evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Chegando na residência, a cena era desesperadora. A senhora estava deitada no chão, pálida, com suor frio escorrendo pelo rosto, respiração fraca e pulso acelerado. O enfermeiro rapidamente avaliou os sinais vitais, aplicou oxigênio, fez o acesso venoso e administrou medicações para tentar estabilizar o quadro. O monitor cardíaco mostrava uma arritmia perigosa, sinal claro de que o coração dela estava à beira de entrar em colapso. O motorista, além de organizar a remoção, já fazia contato com o hospital, informando que era um código vermelho emergência máxima. Durante o transporte, a situação se agravou. A senhora entrou em parada cardíaca. O enfermeiro, sem perder nem um segundo, iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar. O motorista acelerava pelas avenidas, avisando no rádio sobre a gravidade do caso. Dentro da ambulância, enquanto um fazia compressões torácicas, o outro aplicava adrenalina, monitorava os batimentos e preparava o desfibrilador. Cada segundo parecia uma eternidade, e a vida daquela senhora estava literalmente nas mãos deles. Após 2 ciclos de reanimação e uma descarga do desfibrilador, os batimentos cardíacos começaram a retornar. O monitor voltou a apitar, indicando que, pelo menos por enquanto, a paciente estava fora da parada. A equipe intensificou os cuidados, mantendo o oxigênio em fluxo máximo, monitorando cada alteração dos sinais vitais e ajustando as medicações. Chegando no hospital, a paciente foi entregue diretamente na sala de emergência, onde a equipe médica já aguardava para continuar o atendimento. Exaustos, suando frio, mas com a consciência tranquila, os socorristas voltaram para a base. Sabiam que aquela mulher só tinha uma chance de estar viva graças ao trabalho rápido, técnico e extremamente dedicado deles. Mas nem deu tempo de respirar. O rádio da central soou novamente, anunciando outro chamado. Porque no mundo do SAMU, a vida nunca espera. E assim seguem esses heróis anônimos, enfrentando o improvável todos os dias, salvando vidas e escrevendo histórias reais que merecem ser contadas. Em uma noite abafada de domingo, a central do SAMU recebeu uma chamada incomum. Um homem dizia ouvir gritos de socorro vindo de dentro de um galpão abandonado no final de uma rua sem saída. A princípio, pensou-se que poderia ser algum morador de rua em briga, ou até mesmo trote, mas algo na voz nervosa do denunciante deixou o atendente em alerta. A viatura foi enviada com cautela, mas já preparada para uma possível situação crítica. O local era isolado, mal iluminado, cercado por mato alto e sem vizinhança próxima. A equipe sabia que não era um atendimento comum e isso exigia atenção redobrada. Ao chegar, o clima era tenso. A equipe avistou um portão de ferro entreaberto e decidiu entrar com calma, mantendo o rádio ligado com a central para qualquer emergência. Assim que atravessaram a entrada do galpão, ouviram um som abafado, como gemidos. O enfermeiro e o motorista se entreolharam. Seguiram o som até encontrar um jovem caído no chão, ensanguentado, com várias escoriações no rosto e braços, e sinais evidentes de espancamento. Ainda consciente, ele mal conseguia falar. Entre sussurros, soltou apenas uma frase: "Tentaram me matar aqui dentro." A equipe sabia que precisaria agir rápido, mas também com cautela, pois não sabiam se os agressores ainda estavam por perto. O enfermeiro iniciou a avaliação dos sinais vitais enquanto o motorista observava o ambiente, pronto para reagir a qualquer ameaça. O jovem tinha fraturas visíveis, hemorragia no couro cabeludo e suspeita de trauma abdominal. Cada segundo ali dentro era perigoso, mas sair sem imobilizar corretamente poderia colocar a vida do paciente em risco. Rapidamente, colocaram o colar cervical,
fizeram a contenção das hemorragias com compressas estéreis e mobilizaram a prancha rígida para a retirada segura. Enquanto isso, informavam à central que se tratava de um caso de agressão com risco de morte. Durante o trajeto ao hospital, o jovem começou a perder a consciência. O enfermeiro precisou iniciar suporte ventilatório com ambu, além de administrar medicações para estabilizar a pressão que começava a despencar. A situação se agravava a cada quilômetro. O motorista, experiente, pisava fundo nas avenidas vazias, desviando de buracos e lombadas, tentando evitar qualquer impacto que pudesse agravar ainda mais os ferimentos internos. O rádio mantinha contato direto com o hospital de trauma, que já preparava a sala de emergência e cirurgiões para o recebimento imediato do paciente. Ao chegar no hospital, o atendimento foi imediato. A equipe médica tomou conta do paciente, e o enfermeiro do SAMU passou cada detalhe: horário da ocorrência, tipo de trauma, intervenções feitas e sinais vitais monitorados durante o transporte. O jovem foi direto para o centro cirúrgico, e a equipe, ainda impactada com a brutalidade do ocorrido, saiu em silêncio. Na viatura, o enfermeiro e o motorista trocaram poucas palavras e estavam acostumados com emergências, mas não com a maldade humana em níveis tão cruéis. De volta à base, a equipe fez o relatório de atendimento, mas aquele caso ficaria na memória. Não apenas pela gravidade, mas pelo contexto sombrio e pela dúvida: o que aquele jovem fazia naquele galpão? Quem o levou até lá? E por que tentaram matá-lo? No SAMU, cada atendimento é uma história incompleta, com finais muitas vezes desconhecidos. Mas uma coisa é certa: se não fosse a resposta rápida e o preparo da equipe, aquela noite teria terminado com mais uma morte silenciosa em um lugar esquecido. Continue acompanhando para mais histórias reais, onde o improvável encontra o heroísmo todos os dias. Eram quase 4 da manhã quando o rádio da central do SAMU rompeu o silêncio da madrugada com uma chamada urgente. Um homem foi encontrado desacordado dentro de um ônibus desativado, estacionado em um terreno baldio nos arredores da cidade. O solicitante era um catador de recicláveis que passou pelo local por acaso e, ao olhar pela janela do ônibus abandonado, avistou o corpo imóvel caído entre os bancos. O atendente, ao ouvir os detalhes, suspeitou de possível overdose ou até mesmo um quadro de hipotermia severa, já que a noite estava particularmente gelada. Sem hesitar, a central acionou uma unidade de suporte básico com urgência. A equipe do SAMU seguiu rapidamente até o endereço, mas sabia que não seria fácil. O local era afastado, cercado de entulho, mato e com iluminação precária. Ao chegarem, o motorista iluminou com os faróis o veículo abandonado. O enfermeiro se aproximou com cautela, abriu a porta lateral enferrujada e sentiu um forte cheiro de mofo e álcool. Lá dentro, um homem de aproximadamente 50 anos jazia no chão, pálido, suando frio, com respiração irregular e uma garrafa vazia de bebida ao lado. Suas mãos tremiam, os lábios estavam arroxeados e os batimentos quase imperceptíveis. A urgência era evidente. O enfermeiro imediatamente aferiu os sinais vitais e percebeu que a pressão estava perigosamente baixa. A temperatura corporal também era crítica, indicando hipotermia avançada. Com a ajuda do motorista, o paciente foi colocado cuidadosamente na maca e coberto com mantas térmicas. Foi necessário oxigênio suplementar e acesso venoso para a infusão de soro aquecido. Enquanto isso, a equipe informava a central e solicitava apoio hospitalar imediato. O homem ainda não havia recobrado a consciência, mas reagia levemente aos estímulos dolorosos, o que indicava que ainda havia chance de salvá-lo se fossem rápidos. Durante o trajeto, o homem teve uma piora súbita. Começou a convulsionar, possivelmente por conta da combinação entre o álcool e a queda extrema da temperatura corporal. O enfermeiro agiu com rapidez, administrando medicação anticonvulsivante e monitorando a saturação de oxigênio, que oscilava perigosamente. O motorista acelerava como podia, desviando de obstáculos na pista e se comunicando com o hospital para garantir que a equipe de emergência estivesse preparada para um atendimento crítico. Dentro da ambulância, o silêncio era quebrado apenas pelos alarmes do monitor e pela tensão crescente a cada minuto. Ao chegar ao hospital, o paciente foi levado imediatamente para a sala de emergência. A equipe médica já aguardava com cobertores térmicos, equipamentos de suporte respiratório e medicamentos prontos. O enfermeiro repassou os detalhes do caso: localização do resgate,
tempo de exposição ao frio, sinais clínicos e procedimentos realizados. Enquanto o paciente era atendido, a equipe do SAMU se afastou, ainda sob o impacto da situação. Aquela não era apenas mais uma ocorrência, era o retrato cruel da vulnerabilidade de tantas pessoas esquecidas pela sociedade. De volta à base, o silêncio reinava dentro da viatura. Casos como aquele deixavam marcas. Não apenas pelo risco, mas pelo contexto. Um homem sozinho, abandonado, quase morto em um ônibus velho, no meio do nada. E se o catador não tivesse passado por ali? E se a ambulância demorasse mais 10 minutos? Talvez o desfecho fosse outro. No SAMU, vidas são salvas todos os dias, às vezes com tecnologia, outras com humanidade e, muitas vezes, com um pouco de sorte. Mas o que nunca falta é coragem. E é isso que transforma cada plantão em uma batalha silenciosa pela vida. Era uma tarde abafada de quarta-feira quando a central do SAMU recebeu uma ligação que, à primeira vista, parecia mais um trote. Uma criança dizia que sua mãe estava dormindo no chão e não acordava mais. O atendente, experiente, sabia que muitas chamadas assim vinham de crianças assustadas ou mal orientadas, mas algo na voz trêmula do garoto fez com que ele não ignorasse o alerta. Ele manteve a criança na linha enquanto tentava obter mais informações. Descobriu que o menino estava sozinho com a mãe em casa, que ela tinha reclamado de dor de cabeça forte e, em poucos minutos, caiu desacordada no chão da cozinha. A central, então, acionou imediatamente uma unidade de suporte avançado. A ambulância avançava pelas ruas quentes da periferia, desviando de buracos e motos entre os carros. Dentro dela, o enfermeiro já preparava os materiais: oxigênio, equipamentos para intubação, acesso venoso e monitor cardíaco. O motorista tentava localizar o endereço exato, o que se tornava difícil, já que o bairro possuía ruas mal sinalizadas e casas sem numeração. A tensão aumentava a cada minuto, pois sabiam que, se a mulher estivesse sofrendo um AVC ou um aneurisma cerebral, o tempo era fundamental para evitar sequelas irreversíveis ou até a morte. Ao chegar no local, encontraram a porta entreaberta e o menino de cerca de 7 anos chorando, tentando acordar a mãe com toques no rosto. A mulher estava caída de lado, com respiração irregular, pele fria e um lado do corpo completamente paralisado. Os olhos estavam abertos, mas o olhar perdido. O enfermeiro logo identificou os sinais clássicos de um AVC isquêmico grave. A equipe agiu com rapidez, administraram oxigênio, posicionaram a mulher em prancha rígida para transporte e iniciaram a estabilização com soro e monitorização cardíaca. O menino foi colocado dentro da ambulância, autorizado pela central, pois não havia outro responsável presente. Durante o transporte, a mulher teve uma piora súbita no nível de consciência. Começou a apresentar queda na saturação e a pressão despencou. O enfermeiro realizou a intubação orotraqueal para garantir a via aérea e administrou medicamentos vasoativos para tentar manter a pressão arterial. O menino assistia tudo em silêncio, segurando um boneco de pano, sem entender direito o que acontecia, mas com os olhos cheios de medo. A equipe precisou ser técnica e, ao mesmo tempo, humana. Salvar a paciente e proteger psicologicamente aquela criança eram duas missões inseparáveis. Chegando no hospital, a paciente foi levada diretamente para a ala de emergência neurológica. O caso foi classificado como prioridade máxima, e a equipe médica já acionava a tomografia e neurologista de plantão. O enfermeiro do SAMU passou o relatório detalhado do quadro clínico e da evolução durante o transporte. O menino ficou na recepção, sendo acolhido por assistentes sociais enquanto buscavam algum parente. A equipe do SAMU permaneceu alguns minutos no local, tentando conter a emoção que o caso havia provocado. Não era apenas mais uma ocorrência, era o retrato real de uma vida prestes a mudar para sempre. Na volta para a base, o silêncio tomou conta da ambulância. Ninguém falou nada. Cada um digeria, à sua maneira, o peso da situação. A imagem da criança tentando acordar a mãe ficaria marcada por muito tempo. Casos como esse lembram que o trabalho no SAMU vai muito além de técnicas e protocolos. É um enfrentamento direto com o sofrimento humano em suas formas mais cruas. Mas, mesmo diante da dor, cada atendimento é uma chance de evitar o pior, de preservar vidas, de dar esperança onde só há desespero. E amanhã, com ou sem pausa, tudo começa outra vez.
A chamada chegou no fim de uma madrugada silenciosa, quando a maioria da cidade ainda dormia. Um homem, visivelmente abalado, ligava dizendo que sua esposa estava gritando de dor e sangrando muito. O atendente do SAMU tentou extrair mais detalhes, mas o desespero do solicitante dificultava a comunicação. Entre as palavras embaralhadas, foi possível entender que a mulher estava grávida de 8 meses e que algo havia dado errado de repente. A central não perdeu tempo. Acionou uma unidade de suporte avançado e classificou o caso como emergência obstétrica grave. Aquilo podia ser um trabalho de parto complicado, um descolamento de placenta, ou algo ainda mais crítico, e segundos poderiam significar a diferença entre a vida e a morte de 2 seres humanos. A viatura cortava as ruas desertas com sirene ligada e faróis altos, enquanto o enfermeiro revisava protocolos de emergência obstétrica mentalmente. Kit de parto pronto, medicamentos separados, oxigênio disponível e tudo preparado para o pior cenário. Quando chegaram ao local, uma casa simples na periferia, encontraram a mulher caída no chão da sala, com uma poça de sangue se formando rapidamente sob seu corpo. O marido chorava, impotente. A mulher gritava de dor, mas estava consciente. O enfermeiro avaliou rapidamente: sinais vitais alterados, sangramento ativo e contrações irregulares. O risco de morte era iminente tanto para a mãe quanto para o bebê. Com técnica e agilidade, a equipe imobilizou a gestante na maca, manteve o acesso venoso com reposição rápida de volume e administrou medicamentos para estabilizar a pressão. Ela foi conectada ao monitor, e os batimentos cardíacos fetais estavam fracos, mas presentes. A tensão tomou conta da ambulância. O motorista acelerava o máximo que podia, desviando de obstáculos, e mantinha contato com o hospital materno-infantil, que já preparava a sala de cirurgia para uma possível cesariana de emergência. Durante o trajeto, a dor da mulher aumentava e os gemidos se transformavam em gritos desesperados. O bebê parecia querer nascer ali mesmo, no meio da corrida contra o tempo. A equipe sabia que não havia escolha. O enfermeiro calçou as luvas, posicionou o campo estéril e iniciou o procedimento de parto ali mesmo, dentro da ambulância em movimento. A cabeça do bebê já estava visível. Com técnica precisa e controle absoluto do caos, o enfermeiro guiou o nascimento, enquanto o motorista mantinha a estabilidade da viatura o máximo possível. Após minutos de tensão absoluta, um choro fraco, mas presente, rompeu o ar abafado da ambulância. O bebê nasceu com sinais vitais deprimidos, mas vivo. A equipe rapidamente limpou as vias aéreas, fez estimulação e iniciou o oxigênio suplementar. Ao chegar no hospital, a mulher foi levada imediatamente para o centro cirúrgico para controle da hemorragia e estabilização clínica. O bebê foi encaminhado para a UTI neonatal com suporte respiratório. O médico plantonista olhou para o enfermeiro do SAMU e disse, com um olhar sério: se vocês tivessem chegado 5 minutos depois, provavelmente estaríamos lidando com 2 mortes. A equipe ficou em silêncio, exausta, mas com um sentimento de dever cumprido. O marido, ainda em choque, não parava de repetir um obrigado quase inaudível, com os olhos cheios de lágrimas e esperança. No retorno à base, o silêncio tomou conta da viatura. O ar-condicionado fazia um ruído leve, quase como uma respiração aliviada. Mais uma vida havia chegado ao mundo em meio ao caos, e outra havia sido preservada por segundos de decisão e coragem. No SAMU, cada chamado pode se transformar em um parto, uma reanimação ou uma despedida. Mas ali, naquela madrugada, a ambulância não foi só um veículo de socorro, foi um berço improvisado, um campo de batalha e o primeiro lar de uma nova vida. E quando o rádio voltou a apitar, a equipe apenas olhou um para o outro e disse: vamos. Porque salvar vidas nunca tem fim.